Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Rita Bittencourt, a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do 6º capítulo da nossa série Perder para Ganhar. E todos sabem que o título, o tema é Estratégias de Defesa. E eu vou reiniciar de onde eu parei ontem. Vamos dar continuidade. Eu terminei falando um versículo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora nós vamos falar de uma característica de pessoas que têm essa feridinha e essa tristeza dentro da sua alma. Vamos ver algum tipo de estratégia de defesa que nós usamos para sobreviver. O ser humano mesmo faz. Indiferença. Uma das estratégias mais comuns que utilizamos é a indiferença. Não podemos perder se não amamos. Não podemos mais ser abandonados se não nos envolvermos profundamente com alguém. Se não estabelecermos vínculos profundos, não corremos o risco de sofrer de novo a dor de perder. Dessa maneira, muitas pessoas passam pela vida sem realmente vivê-la. Tudo o que fazem é desprovido de paixão, de envolvimento, de intensidade. Os relacionamentos são superficiais e as pessoas com quem convivem estão sempre com sede de amor e de afeto. Muitas vezes esboçamos ações que parecem afetivas, mas no fundo são realmente desprovidas de calor. Não tem vida. O indiferente gera aos outros uma constante ansiedade. Sabe por quê? Eles falam de amor e de afeto, mas não são capazes de expressá-los. Fala com a boca, mas não tem no coração. A incapacidade de estar realmente presente no relacionamento faz com que não haja suprimento emocional. Com uma visão distorcida, indiferente se vira sozinho com suas emoções. Na infância, o indiferente lutou muito para conseguir o afeto e suprimento, mas como não conseguiu, perdeu a esperança e se fechou. Assim, ele cortou qualquer manifestação de emoção e de necessidade. Sua vida foi estruturada para sempre manter os outros bem distantes. Normalmente, o indiferente se apaixona pelo seu trabalho, por esportes, por projetos sociais ou religiosos. Sua constante atividade o mantém distante dos seus sentimentos e de suas necessidades. Que forte isso! Uma pessoa indiferente, ela se apaixona pelo trabalho, ela vira um trabalhador compulsivo. Um esportista compulsivo, projetos sociais ou religiosos muito ativo, para que ela não entre em contato com os seus sentimentos e com as suas próprias necessidades. Então, esse é um dos sintomas de uma pessoa indiferente. Se você vê uma pessoa que a igreja abre, ela está na igreja, a igreja fecha, ela está lá dentro da igreja, ela virou uma compulsiva, religiosa. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Isso está bem chegado ao farisaísmo, como eu já disse em outros capítulos, e ao fanatismo. Quando você observa uma pessoa que é muito, o tempo dela é todo tomado, é justamente para que ela não entre em contato consigo mesma. É uma fuga. A indiferença é uma fuga. Muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente são totalmente inábeis
em seus relacionamentos. Já viu essa historinha? Já viu esse filme? Pessoas que são muito bem-sucedidas no profissional, mas totalmente inábeis em seus relacionamentos. As famílias têm sido grandemente afetadas por esse problema. Uma grande da maioria dos homens não sabe como lidar com todas as questões afetivas de sua família. Sua energia é toda gasta fora de casa. Ele nem consegue enxergar as necessidades emocionais da sua esposa e dos seus filhos. Uma pessoa que não vê suas próprias necessidades e não cuida delas, ou seja, não coloca diante de Deus e reconhece as suas necessidades, não consegue também ver a necessidade dos outros. Eu acho que mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Às vezes as pessoas são tão carentes, tão indiferentes, que elas começam a se preocupar mais com a vida dos outros do que com a dela. E é onde aquele versículo fala, não é só na área de pecado, é na área emocional também. Ei, tu tá vendo agora uma baita de uma trave no olho do teu irmão. Você está vendo um cisquinho no olho do teu irmão, perdão. Mas você não está percebendo e se atento para a trave que está no teu. Emocionalmente é a mesma coisa. Não adianta você querer suprir as necessidades dos outros se você não supriu, não buscou suprir em Deus a tua. Outro aspecto é que o indiferente muitas vezes agride as pessoas que mais ama. O medo de se envolver é tão grande que ele trata mal e tenta a todo custo afastar as pessoas que lhe são mais queridas. Muitos maridos e muitas esposas tratam bem as pessoas de fora, mas dentro de casa tratam um ao outro com um desrespeito maligno, com desqualificações e com indiferença. É muito comum ouvirmos esse tipo de queixa dos casais que procuram ajuda. Isso acontece também com os filhos. Há sempre elogio para os sobrinhos, para os filhos dos amigos, enquanto que dentro de casa só há cobranças e exigências. Evitando qualquer envolvimento afetivo e profundo, o indiferente priva seus filhos daquilo que eles mais necessitam. Seu amor. Oh Deus! Seu carinho, sua atenção, seu coração. De forma, o ciclo se perpetua. Pais indiferentes geram filhos indiferentes. Pais, no sentido biológico, no sentido espiritual. Muitas pessoas doentes cuidam de outros doentes dentro da própria igreja e tornam também filhos indiferentes. Mas por quê? Porque o meu pai na fé, minha mãe na fé é indiferente. Não dá atenção. Não presta atenção. Acha que isso daí é só orar. É orar sim. Mas é também tocar e mexer na ferida. É importante que nós detectemos nos nossos filhos, na nossa família, nos nossos discípulos, nas pessoas que nós aconselhamos, sintomas de indiferença. Amém? A incapacidade de amar e de se envolver é um tipo de morte. É uma morte emocional. Por isso a Bíblia diz em 1 João 13,14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Muitas pessoas têm pavor da vulnerabilidade. Elas preferem se manter na indiferença. Aparentemente é mais fácil e menos doloroso. A sensação de que essas pessoas não têm
é que abandonar sua autoproteção significa serem destruídas. Elas sofrem e causam sofrimento aos outros. No entanto, preferem a segurança ao distanciamento. Ao pensar que estão ganhando, livrando-se da dor e do sofrimento, essas pessoas não conseguem enxergar que estão, na realidade, perdendo a possibilidade de viver e de amar de verdade. Agora vamos entrar num ponto que eu falei agora há pouco. Outra característica de defesa: tomar conta dos outros. Essa é uma outra característica e estratégia muito utilizada. É a necessidade de tomar conta das pessoas. Se as crianças, durante a infância, não foram atendidas em suas necessidades básicas, irão se sentir indignadas e indignas de amor e terão medo de serem abandonadas. Se não obtiverem amor de pais rígidos, alcoólatras ou rejeitadores, estarão criando as condições para uma sensação de perda de identidade. O medo fará com que essa criança abra mão das suas necessidades e de si mesma. Ela irá assumir o papel adulto de cuidar das pessoas de sua família, que não foram capazes de suprir suas necessidades de segurança, proteção e amor. É muito comum encontrarmos pessoas que nunca puderam ser filhos agindo como pais dos outros. Já viu? Todo mundo querendo ser pai e mãe de todo mundo? Estão sempre disponíveis para amar, cuidar, proteger. Acabam fazendo pelos outros aquilo que os seus pais não fizeram por elas. Cuidar dos outros será, então, seu script na vida. Sua visão se distorce e elas sempre vão pensar: vou cuidar dos outros, já que não cuidaram de mim. Dessa forma, cuidar dos outros pode ser, muitas vezes, a projeção da necessidade de que alguém tome conta de nós. Ai, como isso acontece. Como isso acontece. Aí são que se levantam os Saús. Vão tomar conta de alguém, mas não têm as suas necessidades básicas de criança supridas. E aí essa pessoa começa a crescer e avançar. E Saús se formam dessa forma. Triste, né? É interessante notar que essas pessoas estão sempre disponíveis para ajudar, para carregar o peso dos outros, para se preocupar, para abrir mão de si mesma, para pensar no outro. É uma atitude que parece ser muito madura e espiritual. No entanto, em algum momento, elas se perguntam: por que ninguém cuida de mim? Por que eu dou tanto e não recebo nada? Chega um momento em que isso acontece. Por que ninguém percebe minhas necessidades? Por que ninguém se preocupa quando eu fico doente? Na verdade, ninguém percebe suas necessidades porque todos já estão acostumados a vê-las sempre forte, sem expressar seus sentimentos verdadeiros, que não se preocupam com elas. Acabam sempre pensando: ela é forte o suficiente para cuidar de si mesma. O sentimento de frustração, de ressentimento, de desesperança estão ali. Ali bem no fundo do coração. Quando aparecem, a pessoa dá logo um jeito de se convencer que é melhor assim e volta ao papel já então conhecido de tomar conta dos outros. Olha que interessante. Quando ela entra em contato com a dor, quando ela cai em si, peraí, mas eu cuido de todo mundo, por que ninguém cuida de mim? Porque você não demonstra que você necessita de nada. Você sempre se mostra forte e autossuficiente. Defesa. Mas ao invés de entrar em contato com a dor e procurar ajuda, não, volta. Faz que nem Pedro. Nega Jesus e volta a pescar. Volta então
a cuidar dos outros. Ao invés de encarar nossa própria dor, cuidamos dos que sofrem. Dessa forma, desviamos o foco de nós. Cuidar dos outros se torna um vício, uma religiosidade, uma hipocrisia e um farisaísmo. A questão é que vamos cobrar caro por esse cuidado. Muitas pessoas prendem os outros a si mesmas numa dívida eterna. Como dediquei minha vida, meus esforços para cuidar de você, agora você não poderá ir embora. Não poderá viver sua própria vida. Isso seria uma grande ingratidão. Você já ouviu isso? De alguém que algum dia te deu um conselho, fez algo por você? Fez uma boa obra? Pois é. Chega um momento em que essa pessoa presa, ela começa a cobrar. E é caro. Outras pessoas tornam-se totalmente solitárias e improdutivas, quando já não tem mais de quem cuidar. As pessoas já descobriram que ela cobra caro. Então, o próximo passo do indiferente, que cuida de todo mundo, eles começam a tornar-se solitários. As pessoas não querem mais ficar devendo nada para eles. E dessa forma, elas sentem-se improdutivas, porque já não tem mais ninguém para cuidar. Outro grande problema é o que os cuidadores de pessoas não querem que as pessoas cresçam. Existe isso também. Eles fazem de tudo para mantê-la dependentes e infantis. Não gastam tempo ensinando as pessoas, não gastam tempo cortando o cordão umbilical e emocional com as pessoas. Mas se você ama de verdade, tem um amor saudável pelo teu próximo, pelo teu discípulo, pelo seu filho na fé, pelas tuas ovelhas, você precisa ser incentivador e incentivadora para que ela cresça, para que ela avance, para que ela se torne livre e para que ela possa andar com as próprias pernas, para que ela possa voar, para que ela possa ser melhor que você. E eis uma característica de pais, mães, líderes, pessoas que se aproximam da gente e quer nos manter dependentes infantis. Assim não correm o risco de serem abandonados. Como nunca prestam atenção às suas necessidades, as somatizações começam a aparecer sob forma de gastrites, úlceras, alergias e até doenças mais graves. A pessoa viciada em cuidar dos outros é profundamente inclinada em só ter prazer na ação de agradar alguém. No fundo, porém, os cuidados, as renúncias e as constantes preocupações não passam de tentativas de controlar o comportamento e as atitudes dos outros. É um controlador, uma controladora camuflado. Deu para entender o manto? São pessoas extremamente manipuladoras. Em sua ansiedade, ela faz tudo para não ser novamente abandonada. No entanto, os relacionamentos acabam se deteriorando, porque o outro se sente sufocado e se afasta ou internaliza sua hostilidade, tornando-se enfermo. Com medo de perder, acabam perdendo. Esse é quando chega o ponto que uma pessoa doente começa a ser tratada por outro doente. Fica um lambendo a ferida do outro. A pessoa tem duas opções. Ela se afasta, ela sai fora, porque ela percebe que a pessoa está amarrando, prendendo as pernas dela, ou ela internaliza a sua hostilidade, tornando-se enferma também. Em nossa prática de aconselhamento, temos observado um grande número de mulheres que cuidam completamente dos seus maridos,
são como verdadeiras mães para eles. Depois acabam sendo abandonadas. A queixa delas normalmente é: eu fiz tudo por ele. Abri mão dos meus sonhos, das minhas amizades, do meu trabalho para me dedicar exclusivamente ao casamento. E o que recebo em troca? Muitas se tornam, inclusive, ressentidas com Deus, pois se sentem profundamente injustiçadas. Com sua percepção distorcida, elas não conseguiram perceber que, na verdade, ao abrir mão de si mesma e das suas necessidades, tornam-se como capachos, tapetes. Todo mundo pode passar por cima, todo mundo pode usar e abusar. E acabam recebendo o que mais temem. O que mais elas temiam? O abandono. Esse é o resultado. A experiência de uma senhora ilustra bem essa situação. Ela procurou ajuda por causa de seu relacionamento com seu marido. Após 25 anos de casada e com os filhos já crescidos, ela começou a ficar constantemente enferma. E por último, ela entrou em depressão. Sua história era o relato de uma completa subserviência ao marido. Ela parou de estudar, de trabalhar e de se relacionar com outras pessoas após o casamento. Triste isso, né? Meu Jesus. Como já tinha sido rejeitada pelo pai, ela imaginava que nunca expressasse sua opinião, se nunca pedisse nada para si mesma, se sempre cedesse ao marido, mesmo que isso implicasse em violentar seus valores, ela jamais o perderia. Com essa visão distorcida, ela viveu somente para servir o marido e aos filhos. Ao contrário do que esperava, seu casamento foi sempre marcado por desrespeito, violência física e verbal, indiferenças e muitas traições. Sua pergunta era: por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Normalmente, as pessoas abnegadas têm um grande sentimento de culpa. Se alguma coisa deu errado, então a culpa será delas. Ei, culposa, culposo, está se identificando com essa ministração? Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar no teu coraçãozinho. No entanto, à medida que ela começou a perceber a sua maneira distorcida de ver a vida e seus relacionamentos, iniciou um processo de resgate de si mesma, aleluia. Começou a perceber o seu valor como pessoa, que Deus a tinha criado como uma pessoa única e especial. E além disso, ela enfrentou o profundo ressentimento que nutria por seu pai e por seu marido em decorrência do abandono, da violência e do desrespeito. À medida que passou a se apreciar, a expressar as suas opiniões, a falar de seus sentimentos com seu marido, ela observou com grande surpresa que ele passou a tratá-la de forma totalmente diferente. À medida que ela saiu do papel de cuidadora de pessoas, seu marido começou a enxergá-la como uma pessoa que pensa, que sente e que também tem necessidades. Encontramos também muitos homens que abrem mão de suas ideias, de suas preferências, de seus desejos para se dedicarem a agradar suas esposas. Eles nunca reivindicam, nunca reclamam, nunca cuidam de si mesmos. Em sua fantasia, eles imaginam que, se dessa forma, vão ser amados e valorizados, como nunca foram antes. Com o passar do tempo, entretanto, suas expectativas acabam sendo frustradas. Ao invés de receber amor e respeito, recebem rejeição e uma contínua desvalorização.
A frustração e a dor os tornam, então, cada vez mais passivos. Quanto maior a passividade, maior é a cobrança. Eles estão presos numa visão única da vida e também do amor. Para eles, amar é anular totalmente, se autoanular e ser bonzinho e nunca pensar em si mesmos. Ao pensar que vão ganhar amor no ato de cuidar e assumir totalmente a responsabilidade por fazer suas esposas felizes, eles acabam perdendo. Há uma indiferença muito sutil entre o comportamento viciado em cuidar dos outros e as atitudes amadurecidas de dar generosamente. Pessoas saudáveis podem dedicar-se aos outros de maneira que não ameace sua própria identidade e que não signifique um desejo camuflado de controle, de monopolização. Forte isso. Quando uma pessoa está bem conscientemente do seu valor e as fronteiras da sua individualidade estão bem estabelecidas. Ah, que coisa importante! Eu não sei se você está conseguindo entender, mas quando uma pessoa está bem consciente do seu valor e as fronteiras da sua individualidade, sabe qual é o nome disso? Autoestima equilibrada. Você precisa saber o seu valor, você precisa ter consciência. Isso não é vaidade, isso não é arrogância, isso não é soberba. Você precisa saber o valor que você tem em Deus. E você precisa estabelecer o valor da sua fronteira, dos seus sentimentos, até onde as pessoas podem e devem chegar com você. Você tem que estabelecer. A pessoa que tem uma autoestima equilibrada, que foi curada, que foi sarada, ela estabelece limites. Você vem até aqui, daqui para frente, não mais. Enquanto que o viciado, ele se deixa ser invadido. Correto? Então, uma pessoa que entende isso, são bem estabelecidas, dar torna-se um ato espontâneo e isento de culpa, ansiedade e nem de desejo nenhum de controlar. Eu vou terminar porque só falta um pouquinho, amém? Para não ficar tão longa a nossa série. Agora outra atitude. Autonomia prematura. A autonomia prematura também pode se tornar uma estratégia de defesa. Muitas pessoas, por diversas circunstâncias, tiveram de assumir responsabilidades muito cedo, bem antes de estarem emocionalmente prontas. Nesse processo, elas perderam a possibilidade de serem crianças, de serem dependentes, de serem protegidas. Não tiveram suas necessidades infantis supridas adequadamente e se tornaram rígidas, sem espontaneidade, sem capacidade de ter algum tipo de prazer. Encontramos muitas pessoas que dizem: nunca brinquei num parque de diversões, nunca andei de bicicleta, nunca joguei bola, nunca tive uma boneca. Ao se tornarem adultos, antes do tempo, ficaram profundamente defasadas em sua capacidade de amar e de serem amadas. Com certeza esse processo foi necessário para a sobrevivência da pessoa. Ele foi uma maneira de suportar as pressões da vida sem desistir. No entanto, essa estratégia passa a ser parte da sua personalidade, prejudicando sua capacidade de viver e amar plenamente. Um homem procurou ajuda, porque ele tinha uma grande dificuldade de expressar afeto para sua esposa, embora a amasse muito. E a esposa se tornava cada vez mais ressentida com ele. Ele conseguia cuidar de todas as responsabilidades da família. Era um homem honesto,
mas não havia calor e alegria em sua vida. Aleluia. Aqui nós encerramos o 6º capítulo da série Perder para Ganhar. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja de uma forma sobrenatural ministrando o teu coração. E o meu também tem sido muito ministrado, viu? Jesus é lindo. Um beijo da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você.